Oi, meu nome é Maria Carolina, eu sou do curso de Física. Olá, eu sou a Flávia e eu sou do curso de Física. Oi, meu nome é Júlia e eu sou da Física. Oi, meu nome é Meike e eu curso Física. Olá, meu nome é Letícia e eu sou do curso de Física. Para começar então esse trabalho, eu quero apresentar a parábola, que ela tem sido estudada desde a Grécia Antiga por matemáticos e ela tem sido muito interessante justamente por suas propriedades geométricas. Então a parábola, ela é uma curva plana aberta que contém os focos e a diretriz. Nesse trabalho, então, a gente vai tentar ir além desses conceitos clássicos da parábola e apresentar as parábolas generalizadas. Nessas parábolas, a gente substitui os focos, que são os pontos fixos, por um conjunto convexo, e isso permite com que a diretriz, que é a nossa reta, ao invés de ser uma reta, ela se torne uma curva. E essa evolução da parábola tem como objetivo ampliar suas possibilidades da aplicação, deixando ela mais moderna. Então, entrando em computação gráfica, representação de fenômenos mais complexos, e é isso que a gente vai discutir nesse trabalho. Bem, como visto anteriormente, a parábola é formada através de uma intersecção, um corte de um cone. Esse corte ele pode ser demonstrado com a figura ao lado. A figura ao lado é a parábola. A parábola possui alguns elementos. O foco, que é um ponto fixo, a diretriz, que é uma reta fixa oposta ao foco, enquanto o vértice, que é o ponto médio entre o foco e a diretriz. Um parâmetro da parábola, que é a distância entre o foco e a diretriz, o eixo de simetria, que seria um espelho da minha parábola, e a parábola. Enquanto sua equação, é possível observar que ela trabalha de forma quadrática. Então, temos o A com um termo quadrático, o qual o A ele indica a abertura e a direção da parábola. B, que é um coeficiente que possui linearidade, ele indica o deslocamento horizontal da curva, que seria a parábola, enquanto C, que é um coeficiente fixo ali, ele é o deslocamento vertical da parábola. Bem, após a análise da equação geral da parábola, iremos analisar as equações reduzidas da parábola. Os gráficos estão ao lado e as condições aqui acima. Para o gráfico A, iremos considerar o foco F com x igual a positivo e y igual a zero. Isso resulta em uma concavidade para a minha direita. No caso B, enquanto A, agora que é negativo, continua sendo x, a concavidade estará para a minha esquerda. Agora C e D, quem é zero é o meu x. No caso de C, A positivo, logo resultará em uma concavidade para cima. No caso de D, como y agora A é negativo, resultará em uma concavidade para baixo. A respeito das parábolas generalizadas, é importante destacar a contribuição do matemático Pierre de Fermat, que através de seus estudos, tomando como base os princípios de Cavalieri, conseguiu analisar a quadratura de uma família de curvas, chegando numa expressão analítica que permitisse tal feito. Então, a partir desse pensamento, foi possível ampliar o conceito clássico da parábola, permitindo que a diretriz fosse uma curva suave qualquer, infinitamente diferenciável e parametrizada, e que o foco fosse um ponto arbitrário no plano. Dessa forma, permitindo então a aplicação da parábola para modelagens que fogem da aplicação convencional e simetria clássicas, sendo então um ponto importante para poder chegar nas parábolas generalizadas. Uma definição geométrica clássica do que é a parábola pode ser dita como a parábola vai ser um lugar geométrico que nós vamos ter os pontos que vão ser equidistantes, ou seja, vão ter a mesma distância de um ponto fixo, chamado de foco, e de uma reta chamada de diretriz. Para fazermos a dedução da equação da parábola, nós podemos adotar um sistema em que o vértice vai estar na origem, o foco vai estar no ponto P e 0, e a diretriz vai ser a reta descrita por x é igual a menos p. Se nós considerarmos um ponto genérico p, x e y, podemos calcular a distância desse ponto até o foco e a distância desse ponto até a diretriz, visto que os pontos são equidistantes e as distâncias serão as mesmas.
Para calcular a distância do ponto P até o foco, podemos utilizar a equação da distância entre dois pontos e vamos obter, no final, a raiz de x menos p ao quadrado mais y ao quadrado. Já a distância do ponto P até a diretriz estará do módulo de x mais p. Como as distâncias anteriormente citadas são iguais, podemos igualar as duas equações. Após igualarmos ambos os lados da igualdade, podemos elevá-los ao quadrado e desenvolver os produtos notáveis que serão formados. Por fim, após cancelarmos os termos semelhantes entre si, vamos obter a equação y ao quadrado é igual a 4px. Essa é chamada comumente de equação reduzida da parábola e vai mostrar, de uma maneira mais simples, como que a gente pode interpretar a geometria da parábola. E ela vai servir como um ponto inicial para eventuais generalizações como a rotação de eixos. A dedução feita até agora representa parábolas que estão com os eixos alinhados ao sistema de coordenadas. Porém, nem toda parábola é assim, e por isso, quando ocorre uma inclinação, é necessário fazer uma generalização utilizando a rotação de eixos. Nós podemos fazer isso utilizando as equações descritas abaixo pela imagem de x e y. Podemos substituí-las na equação original e, assim, obter novos termos que vão ser importantes para podermos fazer essa generalização. Se nós considerarmos a equação geral de uma seção cônica e aplicarmos as equações de rotação que vimos anteriormente, vamos obter uma nova equação com os coeficientes relativos às rotações de eixos. E se o discriminante for igual a zero, a equação será uma parábola, apesar da rotação dos eixos. Neste trabalho, abordamos a dedução da equação canônica a partir da definição geométrica da parábola, como a translação do vértice permitiu estender a equação para posições gerais do plano, a rotação dos eixos para a compreensão do surgimento do termo bxy na equação geral das cônicas, e como o discriminante pode identificar a curva como uma parábola, apesar de sua inclinação. Além de apresentarmos também a aplicação das parábolas generalizadas, sendo como objeto de estudo para o entendimento de cônicas, ou na utilização para modelagens matemáticas em diferentes áreas e assuntos, como, por exemplo, na computação gráfica ou representação de fenômenos complexos.